Nessa aula eu vou te mostrar como colocar apelidos para suas classes. Tá, mas por que eu vou querer colocar apelido para minha classe? Com a função interna do PHP chamada classAlias, para criar um apelido para uma classe, porque alias em português significa apelido, um apelido para uma classe. Eu posso, claro, criar um alias, criar um apelido para a minha classe, mas no que isso vai me ajudar no meu dia a dia? Por que eu posso colocar um apelido para as minhas classes? É isso que eu vou tentar te mostrar nessa aula. E a ordem da aula vai ser a seguinte. Eu vou te explicar o que faz a função. Depois eu vou mostrar que o Laravel ele utiliza essa função e utiliza pra caramba essa função. E depois eu vou dar um exemplo carregando os meus aliases no index.php e sendo usado em todos os lugares. E por último, o quarto passo, eu vou dar um exemplo de compatibilidade de classes de versões anteriores. Não faz sentido essa frase, né? Compatibilidade de classes de versões anteriores. Calma que você vai entender tudo isso nessa aula e você vai ver que é muito, mas muito legal essa função. Então deixa o like, se inscreva no canal e se puder deixa um comentário para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento também do canal. Então vamos primeiro para a explicação do que é essa função, o que ela faz, a função classAlias. Eu vou dar um exemplo bem besta, bem básico aqui no index.php. Eu vou criar uma classe chamada person e dentro um método chamado data, onde eu estou retornando uma string data. E aqui embaixo eu estou instanciando o person e chamando aqui o data. Se eu for lá no navegador, está aqui ó, o data. Se eu quiser criar um apelido para essa classe, classAlias, veja que o VS Code ele já mostra para mim essa função, porque é uma função interna do PHP. E o primeiro parâmetro, qual que é? O primeiro parâmetro é a classe original, a classe para a qual eu quero criar o apelido. Olha só, the original class, que é esse primeiro parâmetro aqui. E o segundo parâmetro é o alias, é o apelido que eu quero criar para essa classe original. Então eu vou criar um apelido para a classe original, no caso o person. Eu coloco aqui person, dois pontos, class. Por que eu coloco person, dois pontos, class? Porque ele vai pegar o nome da classe junto com o namespace, caso exista. Porque aqui o person eu criei no index.php. Então não vai ter um namespace. Mas se tiver, ele pega o namespace junto com o nome da classe. E o segundo parâmetro é o apelido. Então vou colocar person, vai ser person class. Agora eu vou pegar esse apelido aqui e vou instanciar aqui. O meu VS Code, mais especificamente o IntelliFence, ele reclama, ele fala que o person class é um tipo indefinido, porque eu não criei essa classe, mas ele é um apelido. Então isso aqui é um probleminha do IntelliFence. Eu acho que lá no PHP Storm não vai dar esse problema. Venho, atualizo, funciona? Funciona perfeitamente. Eu vou colocar aqui, ó, person class com 3 S, agora você vai ver que não vai funcionar. Person class not found. Porque, olha só, eu coloquei person class aqui com 2 S e o apelido que eu criei são com 3 S. Então, tiro aqui, agora sim ele vai funcionar. Legal, então é para isso que serve o classAlias. Ele cria um apelido para uma classe. Agora eu vou mostrar para você, lá no Laravel, como que ele utiliza do classAlias para deixar o Laravel muito mais fácil de trabalhar. Então, agora eu vou abrir o Laravel aqui no VS Code. Aqui no web.php, eu tenho somente uma rota, que é aqui do Home Controller. Eu vou entrar no Home Controller. E no index.php, dump, str, dois pontos, slug. Eu vou criar um slug. Vai ser meu, underline, slug, de teste. O que é um slug? Vai ser essa string aqui, separado por traços. Eu vou importar o str. Importei aqui do Illuminati, suporte str. Agora eu vou lá no meu navegador. Vem aqui, eu atualizo. E vai aparecer aqui no formato de um slug certinho. Olha só, meu traço slug, traço de traço teste. Tá, mas o que isso tem a ver com classAlias? Se eu ver aqui e comentar a chamada, a importação dessa classe, veja que o VS Code ele reclama, ele fala que o tipo, o str aqui, a classe str não foi encontrada.
Agora venho, eu atualizo e vai dar o mesmo problema, o mesmo erro. A classe str ela não foi encontrada. Mas, se eu colocar aqui uma contrabarra antes, apesar do VS Code ele ainda reclamar que o str aqui ele não existe, porque eu coloquei uma contrabarra aqui, é como se fosse um namespace global aqui. Mas olha só, se eu voltar e atualizar, funcionou. Tá, mas como que acontece essa mágica? Porque eu estou chamando o str sem importar aqui em cima, não estou importando aqui em cima. E só colocar uma contrabarra aqui, ele funcionou. Ele trabalha aqui com class alias. Não acredita? Eu vou te provar. Eu venho aqui, dentro de vendor. Cadê? Vai ser aqui o Laravel, vai ser framework, src, Illuminati. E tem aqui, cadê o foundation? E tem essa classe aqui, esse arquivo, alias loader. Eu vou abaixar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais, e vou achar esse método chamado load. E agora dentro desse if aqui, eu vou colocar um var dump no quê? No alias. E olha só que interessante. Olha o que ele retorna aqui dentro desse if, um class alias. Onde o alias ele vai ser um apelido para esse this aliases alias. Então eu vou dar um Ctrl C nisso aqui também e vou colocar aqui ó, nesse var dump. Agora eu volto, eu atualizo e olha só o que vai aparecer. Preste muita, mas muita atenção. Eu vou atualizar. E aí, o que você achou? str, olha só o str aqui. O str junto com o namespace, e eu estou percebendo agora que o meu Xdebug não está funcionando muito bem porque está bem mal formatado. Mas isso aqui eu vejo depois. Então, isso daqui é o apelido para isso daqui. Então, o str ele é um apelido para isso daqui. É legal, né? Então, agora se eu chamar o str, quer dizer que eu estou chamando isso aqui. Então, por isso que funciona. Agora eu vou apagar isso. Eu vou voltar aqui no meu documento. E agora eu vou dar o exemplo do carregamento dos meus aliases no index.php. Meio que simulando um controller. Vou lá, de novo, aqui no meu projeto. Eu venho aqui na barra lateral. Dentro de app, não tenho, achei que tinha. Eu vou criar uma pasta chamada controllers. Vamos supor que eu esteja trabalhando com os controllers. Eu vou criar o home controller. Vem aqui, botão direito, new php class e coloco aqui o home controller. E agora aqui no home controller, eu vou chamar o public function. Eu vou criar o index. E agora, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro de core, dentro de library, eu vou criar uma classe chamada email, dou um enter, e aqui vai ser um public function send, para mandar o e-mail. Var dump send email. Pronto. Veja que essa classe ela tem um namespace, tudo certinho. Agora, se eu vier aqui no home controller e colocar e-mail igual a new e-mail, vai ser e-mail, onde eu chamo o send. Claro que vai aparecer exatamente o que eu coloquei aqui, o send e-mail. É lógico. Volto, atualizo e nada. Nada porque, sendo que eu estou chamando aqui... Ah, claro, é óbvio, perdão. Aqui no index.php eu esqueci de primeiro voltar ao nível, pegar vendor, o autoload.php. Esqueci também. Controller igual new home controller. E coloco aqui o controller chamando o index. Agora sim, vai aparecer aqui para mim exatamente o que eu preciso, o send email. Eu venho no index.php. Aqui em cima, eu vou colocar class alias, onde o e-mail, olha só, o e-mail, class, isso aqui ele vai pegar o nome da classe junto com o namespace e vou colocar um apelido para ele. Vai ser email class. Pode ser claro qual que é apelido. Não é porque nos dois exemplos que eu dei aqui para você, eu utilizei esse class aqui no final que tem que colocar class. Não, pode ser qualquer nome que faça sentido, é claro.
E agora, se eu pegar esse e-mail class aqui, vir aqui no home controller e colocar aqui, ele vai reclamar. O VS Code vai falar, opa, undefined type e-mail class. Se eu voltar e atualizar, ele vai reclamar. Uncaught error class, app controllers email class not found. Mas lembra lá do exemplo do str lá do Laravel, que eu coloquei uma contrabarra antes, falando que é um namespace global? Eu vou colocar uma contrabarra aqui antes, e agora ele vai funcionar. Eu vou atualizar e... tcharam! Funcionou? Agora vem a pergunta. Será que faz sentido eu criar apelidos para as minhas classes? Será? Eu vou mostrar para você um cenário onde faz total sentido você trabalhar com o class alias. Vem aqui no documento, coloco um tiquezinho, que agora cheguei nessa parte. Do exemplo da compatibilidade. Vamos supor que você está criando um sistema e está utilizando para mandar e-mail a classe e-mail. Está funcionando perfeitamente, mas só que agora você criou uma nova classe para enviar e-mail. Você veio aqui, dentro de app, dentro de library, você criou uma classe chamada e-mail, sei lá, e-mail class. E aqui, coloca public function send. E aqui vai ser um var dump send email with email class. Preste muita atenção agora. Preste muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Já pensou o baita trabalho? Você tem que entrar em todos os arquivos que você está utilizando a classe e-mail e substituir aqui pelo email class. Você tem que ir lá no home controller, colocar aqui, importar de novo isso aqui. Agora veja que ele vai funcionar perfeitamente, mas você fazer isso aqui em todos os arquivos que você está chamando o e-mail, tem que ter um saco gigantesco, né? Olha só, o que eu posso fazer com class alias. Volto aqui no index.php. Eu vou criar um array que vai ser aliases. Aliases vai ser igual. Igual. Onde o índice aqui, preste muita atenção. O índice desse alias aqui vai ser o e-mail. O e-mail, que é a classe que eu originalmente tinha criado. E agora vou apontar para a classe para a qual eu quero substituir. E aqui vai ser o quê? Eu vou colocar o e-mail, e-mail class, class. E aqui eu poderia também, eu acho, colocar e-mail, class. Isso aqui é muito legal. Agora eu vou dar um for each nesse array, aqui. Vai ser aliases as. Isso aqui vai ser old class, a classe antiga. Isso aqui vai ser o new class. E isso daqui é o old class, que é essa classe aqui. E o new class é essa daqui. Preste muita atenção, muita atenção. Agora eu vou chamar o quê? Vou chamar o class alias. Lembra qual que é o primeiro parâmetro? A classe original, the original class, a classe para a qual eu quero criar um apelido. E o segundo vai ser o alias. Então agora, ao invés de eu vir aqui no home controller e mudar para e-mail class, eu vou continuar com e-mail. Por que eu vou continuar com e-mail? Porque na hora que eu chamar o e-mail, na verdade, eu vou estar chamando o quê? Eu vou estar chamando o email class. Então aqui a ordem que eu tenho que colocar é o seguinte. Eu vou colocar aqui, vai ser o new class. New class, o apelido vai ser o quê? Vai ser o old class. Um pouco estranho, buga um pouquinho a mente, né? Agora, se eu voltar aqui e atualizar a página, veja que a mensagem aqui vai continuar literalmente a mesma, Eu venho aqui, atualizo, olha só, continua literalmente a mesma. Sem eu precisar alterar aqui o e-mail, Por quê? Porque agora na hora que eu chamo o e-mail, quer dizer que eu estou chamando o quê? Quer dizer que eu estou chamando o email class. Muito legal, né? Porque agora, isso daqui, o old class, que é o e-mail, ele é um apelido para essa classe aqui. Se você não entendeu, faz o teste aí, e depois me fala. Depois me fala se deu certo
e também me fala se você entendeu o que está acontecendo aqui. Gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal e se puder deixa um comentário para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento aqui do canal também. Um abração e até a próxima aula.